Quando a gente viu o incêndio, o chão se abriu. Eu falei, pronto, vai acabar tudo. E agora? O meu pão de cada dia dos meus filhos. Eu estava grávida da minha filha caçula, sentei de frente ao vizinho e vi o fogo pegar e fiquei em choque. A gente renasceu das cinzas. A gente foi no fundo e de lá a gente pegou assim a última esperança e estamos voando. As lembranças que eu tenho da minha infância são fases, porque eu praticamente fui criada aqui no Rio de Janeiro e entre as minhas idas e vindas, que minha mãe ficava indo sempre atrás do meu papito, né, apaixonada, ela ficava carregando todos os filhos. O que me aproximou mais do Rio de Janeiro foi o meu próprio trabalho, né? Vim pra cá para poder ganhar vida. Cheguei em 1995, com 17 anos de idade, né? Assim, um matuto, não sabia quase nada, né? Pouco estudo, quinta série do primeiro grau. A minha vida no Ceará foi difícil, assim como todos os nordestinos. Passamos por dificuldade, comia carne só dia de domingo, roupinha ganhava sempre de um ou de outro. Minha tia sempre mandava do Rio de Janeiro pra gente lá no Ceará. O meu sonho era comprar uma calça jeans de botão, que era moda, e uma bicicleta rosa de cestinha. Eu lembro dela garotinha, que ela era bem mais nova que eu. A gente indo para a escola. Ela não queria ir à escola. E eu falei, vamos para a escola que hoje tem prova. E ela falava, não amiga, depois eu vou. Gente, meu período de escola, eu vou falar assim, eu não era tão interessada na escola, não. Eu não tinha entendimento de que a escola que dava futuro. Meu tempo lá no Ceará só era tomando banho de rio, indo para as tertúlias quando tinha. Eu amo forró, sou apaixonada por dança. Quando eu danço, é eu, a música e eu, é uma coisa muito louca. Eu esqueço o mundo e entro naquela magia do corpo, do molejo, e eu sou apaixonada, sou forrozeira. Sempre gostei de dançar um forrozinho, né? Eu sou da Serra da Ibiapaba, um lugar lindo, maravilhoso. Guardo muitas lembranças, gosto bastante. Esse tempo o hobby era mais isso mesmo, forró, cearense, né? Forrozeiro. Ainda gosto, até hoje eu gosto. Da última vez que eu viajei para o Rio foi quando eu fiquei. Eu estava com 14 anos, na verdade. Cheguei no Rio em janeiro, foi dia 13 ou dia 14 de janeiro de 99 foi a minha chegada ao Rio para permanecer até agora. Quando eu vim para o Rio, eu vim para poder ajudar meus familiares, que no caso era minha mãe e meus irmãos. Então eu vim para cá nessa intenção. Fiquei na casa da minha tia, fiquei um tempo na casa do meu tio, fiquei um pouco com meu pai. E aí ficava de galho em galho, onde alguém dava uma guarita, a gente ficava. Meu irmão já era garçom no restaurante japonês e aí ele já reservou a vaga, ó, você vai ser ajudante sushi man. Então praticamente ele escolheu essa profissão para mim. Até que sushi man era muito bem valorizado, né? Hoje tá mais ou menos, não tá tão ruim, mas lavador de louça, limpar chão, e assim foi crescendo, né? Assim, porque assim, eu falei, isso aqui não é para mim. Lavava, fazia, porque tinha obrigação, né? Ralei bastante para aprender, observava muito, então muitas das coisas que eu aprendi foi observando. Eu observava e depois eu tentava fazer e conseguia. Comecei como empregada doméstica na casa de uma escritora chamada Ana Creton. Foi um dos primeiros trabalhos que eu comecei, que eu fiquei. Fiquei lá uns 6 meses. Depois desse período eu já tinha conhecido o Manuel, porque assim, quando eu conheci o Manuel foi aquela paixão bufa, sabe? Aquele beijo que colou, paixão pelo primeiro beijo. Eu me apaixonei pelo Manuel pelo um beijo. Ele me deu um beijo e eu fiquei apaixonada. E foi quando a gente começou a se beijar, dar um beijinho, um abraço, aí começamos a namorar. Subi a ladeira gritando, que beijo bom, e aí acabou-se. Fiquei apaixonada pelo homem.
Conheci o Manuel dia 21 de janeiro de 99, foi meu primeiro contato com ele, mas porém eu não fiquei com ele. Ele ficou com a minha prima. Aí aqui no forró daqui no Asa Branca, aí eu conheci a prima da Vanessa, não conhecia a Vanessa ainda. Aí nesse dia a Paula estava com a Vanessa, me apresentou a ela, né? Aí ele me deu uma fatia de pizza, né? Na verdade eu tinha 50 centavos e eu falei, você tem R$1 para completar uma fatia de pizza? Aí ele tem pede aí. Aí eu pedi a fatia de pizza e ele não quis os 50 centavos. Aí veio com aquela ideia de, você pode me emprestar 50 centavos, R$1 integral a minha fatia de pizza, né? Aí foi criando aquele convívio, né? Aí já dando intimidade pra gente conversar um pouco, até a gente se conhecer melhor. Aí a gente começou a ficamos um final de semana, um outro final de semana. Era aquele namoro ainda inocente de adolescente, pelo menos da minha parte. Aí a gente acabou se apaixonando e como eu não tinha endereço fixo, ele pegou, alugou uma casinha e me colocou dentro. O seu poder era uma caixinha de papelão, aí consegui comprar um fogão, a geladeira e a cama, né? O básico, né? Ele estava desempregado na época, né? Que eu conheci ele estava desempregado, ele já era sushi man, já tinha trabalhado lá no Sushi Naka, na Lagoa. Aí quando eu comecei a trabalhar, que a gente estava namorando, com o tempo eu saí desse trabalho, arrumei um outro, mas só fiquei um dia, não consegui ficar porque ficava a semana inteira nesse outro trabalho. E aí, como a gente já estava muito apaixonado, não queria esperar uma semana para se ver, né? Aí vieram os filhos, Maria Clara, depois Emanuel, Benjamin, agora Yasmin, né? Aí foi que eu decidi, queria sair do aluguel, queria comprar meu apartamento também, né? E esse apartamento a gente conseguiu comprar. A gente teve nossa primeira filha depois de 5 anos de relacionamento. Depois eu fui trabalhar como garçonete no Miss Tanaka. Na verdade, a Graça Tanaka estava selecionando o sushi man para poder inaugurar o restaurante dela. Como o Manuel estava trabalhando no restaurante da Lagoa, o Manuel foi ajudar a indicar um sushi man. Trabalhava em 3 empregos, já cheguei a trabalhar durante o dia no centro, à noite no Leblon, final de semana na churrascaria Porcão. E assim, no meio disso tudo ainda fazia evento na casa dos clientes e amigos, né, que é conquistando ao longo do tempo, né, aí fazia vários eventos. O meu primeiro contato com sushi foi num restaurante chamado Take, lá em São Conrado. Minha prima trabalhava de garçonete, essa prima que beijou ele. Ela que também foi o cupido de tudo. Eu nem gostava muito de sushi, sabe? Ele começou a levar uns sushizinhos para agradar e tal. E aí eu fiquei viciada em sushi. Eu sempre vi ele dedicado, nunca faltou trabalho, sempre falava com muito carinho do que fazia. Quando ele fala em peixe, em sushi, ele brilha os olhos. Então assim, ele tem uma dedicação imensa. De início já identifiquei o carinho que ele tinha pela profissão. Ele tinha vontade de criar prato e lá nos restaurantes eles eram muito tradicionais e não queriam fazer inovação. Então ele não teve a oportunidade de mostrar o diferencial que eram as criações que ele queria mostrar para o patrão. Então não tinha essa abertura nessa época, naquele tempo de restaurante japonês que era muito tradicional. Ele só teve essa oportunidade quando ele conheceu o Marcelo Torres, que ele começou a fazer algumas coisinhas diferentes. Eu sempre busquei, assim, com minhas próprias pernas, aprender e propriamente fazer as coisas acontecer, né? Mas ao longo dessa caminhada teve uma pessoa muito importante que apareceu, foi o empresário Marcelo Torres. Foi em 2004, quando eu estava desempregado, que surgiu a oportunidade no Leblon para eu já ser um chefe de sushi bar, né? Chefe do sushi bar e montar toda a equipe. Veio toda essa oportunidade assim de uma vez só, sabe? E aí eu abracei ela assim, não soltei não. Ele veio trabalhar comigo, a gente teve um período de trabalho juntos numa operação. Ele ainda não era famoso, mas eu sabia que ele ia ficar famoso. Fez outras atividades, foi se aprimorando e depois ele voltou, a gente trabalhou junto de novo. Foi minha história com o Manuel vai se cruzando.
E depois eu virei cliente dele. Aí ele foi montar o negócio dele e eu passei a ser cliente do Manuel. O doutor Marcelo já gostou dele assim de cara. Vou montar um sushi bar aqui para você, você vai fazer um sushi. Enfim, assim aconteceu. De fato, ele falou e aconteceu. Montou o sushi bar no restaurante chamado Ataúfo de Paiva, aqui na rua Ataúfo. Eu sentei com ele, em 10 minutos já vi que ele era um cara trabalhador, inteligente, correto. Eu adoro inspirar pessoas, eu adoro participar dessa evolução, é uma coisa que me é muito gratificante. Manuel teve uma jornada de 3 trabalhos e final de semana ele fazia extra na Porcão. Quando ele começou a fazer extra na Porcão, como era uma empresa grande, eu comecei a passar e-mails e fazer ligação elogiando o sushi. E eu vi que estava dando resultado, né? Porque ele chegava todo animado. Ai, o pessoal estão gostando muito de sushi, estão elogiando. Já foi até o dono da Porcão querer conhecer quem era o Sushi Man. E eu fiquei bem curioso. Aí eu comecei a sorrir, né? Porque eu falei, será que o que eu estou fazendo está dando certo? Aí ele, o que você está fazendo? Eu falei, eu tô ligando, tô dizendo que só que o sushi é bom, tá bombado, e criava e-mail e tava mandando um monte de mensagem, que nem fichinha de Zé de Camargo Luciano. Aí ele começou a rir, então foi por isso que foram querer saber quem era o Sushi Man. Aí a gente começou a rir, né? Foi por uma brincadeira. Churrascaria, eu quero ir lá para comer rodízio de sushi, sabe? Interessante. Não, quero, Manuel prepara lá para mim, manda isso, manda aquilo. Tinha toda a matéria-prima, então dava sempre. Aí foi quando eu comecei a criar mais coisas, né? Foi quando eu perguntei a ele se ele não tinha vontade de ter o próprio restaurante. Você não pensa em ter o seu próprio restaurante com o dom que você tem nas mãos? Ele falou, nunca pensei nisso. Eu falei, pois está na hora da gente pensar. Foi justamente nessa época que eu trabalhava os 2 horários, né? Trabalhava durante o dia, à noite, durante o dia no centro, à noite no Leblon, final de semana na Porcão. Aí não conseguia ver minha filha, eu saía, ela estava dormindo, chegava, ela estava dormindo. A Maria Clara, aí foi quando ela passou a ficar acordada, meia-noite, 1h da manhã. Aí a gente ficava conversando o tempo que tinha para conversar, namorar, fazer o que tinha, era de madrugada. Porque durante o dia era trabalho. Depois eu fui trabalhar como garçonete no Mistanaka. E essa aprendizagem em restaurante começou a me abrir os olhos para as oportunidades que eu poderia adquirir com conhecimento entre pessoas e aprendizado. Aí eu tive meu mestre, né, que também, acho que a gente se identificamos, né, eu e Shizaka-san, um japonês original mesmo, né, foi uma sorte minha, né, e ter tido ele como chefe, ter tido a oportunidade, porque trabalhamos 5 anos juntos, né, e assim, ele me ensinou muita coisa assim, coisas que Sushi Man hoje não sabe, né, que é tradicional japonês, o corte, a quantidade de arroz, sabe, então... Para brasileiro, um corte, quantidade de arroz. Para japonês, outro corte com a outra quantidade de arroz, né? E assim, tanto a limpeza como a qualidade, principalmente, né? Tem que andar juntos, senão você não consegue manter, né? Quando começou a ideia de ter um restaurante, quando a gente conseguiu juntar um dinheiro, eu já comecei a fazer curso no Sebrae. Eu falei, não, pensar em restaurante eu tenho que entender. Peraí, para eu entender eu tenho que começar a estudar. Aí eu comecei a procurar o Sebrae, ver sobre empreendedorismo, sobre compra, sobre mercado, estoque. Aí eu fiz vários cursos do Sebrae e deu certo. Você tem que saber o seu fornecedor, de onde ele traz o teu peixe também, se é do sul, se é do norte, se é daqui da região, né? Porque a qualidade vai mudando de região a região, né? Tem um atum da carne mais escura, o atum da carne mais clara. Tem um atum super fresco, mas ele tem a carne clara, o cliente, esse atum não tá legal, mas pô, esse atum tá muito mais gostoso do que aquele vermelho, sabe? O meu pensamento, imagina, como é que um sushi man cozinheiro, uma garçonete, iria administrar um negócio? Como ia conseguir abrir o seu próprio negócio? Mas eu nunca tive medo de desafios, então é uma questão que, quando eu comecei a sonhar, eu comecei a correr atrás para que esse sonho se tornasse realidade. Então eu falava para ele, 2 palitos, nós resolvemos 2 palitos. E ele até ri, ele até hoje, fala aí que é 2 palitos, porque a gente passa pela dificuldade, mas vai dar certo, calma aí que vai dar certo. E deu certo.
Aí eu comecei a estudar em 2018, comecei a desenvolver a logo em 2018, comecei a fazer a tabela de fornecedor em 2018, comprei um computador em 2018 e foi na era da internet e eu gosto muito de tecnologia, então eu comecei a fazer tudo o que podia para mim poder amadurecer essa ideia e fazer acontecer quando tivesse oportunidade. Eu corri atrás de arquiteto, eu comprei mobília, eu comprei louça, eu comprei insumos, eu fiz toda essa parte. Gente, até hoje eu me pergunto como é que eu consegui fazer tanta coisa e sozinha, porque o Manuel, ele trabalhava no Zozô e não sabia também lidar com essa parte. A sócia que mexia com a oficina também não sabia, não entendia de nada disso. E eu consegui me sair super bem, eu fiquei bem orgulhosa de mim nesse período. Montei um restaurante do zero, sozinha assim, ó, com a cara e a coragem e buscando conhecimento. Vanessa pegou, assumiu o ponto, eles fizeram uma obra, uma reforma, e aí começaram com o Mestre Kami. Então, quando eu conheci, tinha tipo 4 meses de que a reforma tinha ficado pronta e que eles estavam começando tudo isso. O que eu vejo, assim, e ter dado certo, são anos, 2009, né? A gente está em 2022, não, 23 já. São 14 anos de história. Eles chegaram, tiveram um lavradio, aí abriram no Catete, naquela rua, Arthur Bernardes, aí foi para Bento Lisboa, aí veio para cá, para Gomes Freire, aí teve aquele negocinho de comida natural, lá, Artes Integrais, aí teve o restaurante lá no Ceará. Se você pensar o tanto de sonho, de desejo de realização, de vontade que eles tiveram e fizeram e construíram, se você não acredita neles dois, então você não acredita em ninguém, né? Assim, porque eles fizeram, fizeram. É um casal que são indivíduos, na verdade, até, mas eu acho que eles juntos se fortalecem nesse sentido de pensar coisas, sonhar coisas, colocar a mão na massa e realizar. Isso é inspirador para todos nós. Depois de 4 anos eu encontrei com ela novamente. E na mesma correria de sempre, né? Sempre tentando renovar, tentando uma coisa nova. Porque assim, ela não para no tempo. Eu acho que ela nem dorme. Ela já fica pensando no que vai fazer amanhã. Na verdade, eu acho que o empreendedor, ele tem um dom da visão à frente. Então assim, eu consigo perceber coisas futuras que vai agregar a empresa. Então, estou sempre antenada em tudo, principalmente na área da tecnologia e novidade. A Vanessa é uma pessoa extremamente criativa. Assim, ela é um vulcão de ideias. E me deixa desesperada, a verdade é essa. Eu fico correndo atrás das ideias dela, tentando acertar daqui e acertar dali. Ela é uma empreendedora nata. Ela olha e tem um feeling... é ali, sabe? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, criei isso. É uma pessoa extremamente inteligente, é uma pessoa extremamente guerreira mesmo, batalhadora, sabe? Assim, eu só tenho a dizer coisas boas, assim, sabe, da Vanessa, porque é uma pessoa que as coisas dela dão certo, porque ela mete o coração ali e vai e enfrenta. Pra ela tudo é fácil. Eu falo, mas Vanessa, não, tudo é fácil, isso é fácil. Pra ela tudo é fácil e ela vai, e um negócio que realmente não é fácil, ela consegue transformar em fácil. Como, não me pergunte, mas ela faz. Como a Vanessa é uma pessoa muito dedicada, ela quer os mínimos detalhes, ela quer quase a perfeição não existe em termos, né? Mas chegar quase a gente tenta, né? E ela foi uma das pessoas que eu admiro muito, minha amiga pra caramba. A gente sempre se fala, é isso aqui, como é que tá? E eu dou as dicas também, tá surgindo aqui um aplicativo bom para você. Então a gente dá esse apoio para ela, né? O Lucas, na verdade, eu conheci ele, eu era garçonete do Miss Tanaka. E ele é dono de uma empresa de automoção, a comercial, que é ST o nome. E aí eu tô lá informatizando e encontrei a Vanessa. E a Vanessa era uma garçonete lá, bem atenciosa também, fazia tudo aquilo, né? Só que eu sempre fui muito curiosa. Quando ele foi lá instalar o programa, eu comecei a perguntar.
o que aquilo fazia, para que servia, o que era um sistema. Então, assim, eu não tinha ainda o restaurante. Ela via as coisas, ela queria sempre fazer o melhor. E aí eu falei, ainda falei para ela, um dia você vai ter ainda o seu restaurante e eu vou informatizar. Olha só o que aconteceu. Beleza, aí eu saí, informatizei lá, tranquilo, e continuei a vida, informatizando aí. Na verdade, eu estava já estudando, eu trabalhei lá nesse restaurante, mas eu estava observando toda a rotina do restaurante. Tanto da cozinha, quanto do sushi bar, quanto do atendimento, quanto da gerente, quanto da caixa, quanto da pessoa que estava implantando esse sistema. Aí, de repente, a Vanessa conheceu o mestre, que negócio todo, né? Ela já tinha uma experiência lá da Graça, né? Que ela lá mexia com a culinária japonesa, né? E hoje a gente já sabe aí o sucesso que é o mestre Kami, né? Ele foi tão gentil e tão cordial, porque tem gente que ia rir e dizer assim, pô, garçonete vai dizer que vai botar restaurante? Aí ele me deu assim um suporte, me explicou como funcionava o sistema, para que servia. E eu falei, pois você vai colocar o meu sistema. E ele colocou nas duas casas. E eu tô sempre inovando com ferramentas novas para que a gente consiga dar conta da demanda com pouca mão de obra. A Vanessa é uma pessoa extremamente forte, uma pessoa extremamente engajada, lutadora, assim como o Sandro, que estão sempre querendo batalhar juntos a fim de se dedicar de uma forma incisiva dentro dos problemas do restaurante. Então são duas pessoas que têm minha total admiração em relação às entregas dentro do Mestre Kami. Imagina, de empregada doméstica a garçonete, de garçonete a empresária, Manuel de lavador de prato a sushi man, de sushi man um grande cozinheiro, empresário e chefe do seu próprio restaurante. Porque eu acho que, como eu te falei, para mim o prazer maior é esse, né? Essa parte do cliente, a parte do ajudar também, né? Você vê uma pessoa hoje que estava ali, era faxineiro, hoje você vê uma pessoa que é um empresário, pô, né? Já vira empresário, é bem gratificante, né? O Mestre Kami, além dele ter todo o tradicional e tem essa parte do contemporâneo, tem a parte dos levemente grelhados, que para quem não come e nunca comeu peixe cru, é o ideal, onde você já vem, sabe, não tá só em falar cru, aí fica com aquele receio, né? Mas tá levemente grelhado, a pessoa grelhado, já esquece até o levemente, sabe? Aí quando põe aquele molhinho, né? Você come, vai, aí macio, desmancha na boca, aí pronto, aí começa. Aí um dia me chega um cara, um nordestino, esperto, fala assim, ué, você nunca experimenta nada da comida japonesa e tal? Eu falei, não como japonês. Ele, como assim? Não como, não gosto. Eu não como carne crua. Eu só como carne vermelha e bem feita. Aí ele, posso trazer aqui para o senhor experimentar e tal? Eu falei, tá, pode. Sem a menor esperança que eu fosse gostar de alguma coisa, honestamente falando. Aí ele levou, eu comi, me amarrei e falei, traz de novo. O Manuel conheceu o seu Eduardo no restaurante Zozô, do Dr. Marcelo Torres. O Dr. Marcelo inaugurou o Zozô, levou o Manuel para ser o chefe da parte do sushi e salada. E o Manuel conheceu ele lá comendo carne. Tanto ele insistiu para conhecer o sushi, que ele aceitou experimentar o sushi do Manuel. E desde então virou fã do Manuel. Aí eu comecei a ir procurando ele. Tem uma hora que eles pararam. Eu parei de ir no restaurante porque não tinha mais a comida japonesa feita por ele. Passando na rua do Lavradio, quando a gente estava inaugurando o restaurante, ele falou, correu atrás, atravessou a rua, ai, seu Edu, vem aqui. Vem um ser humano correndo atrás de mim, seu Eduardo, tal, tô abrindo o Mestre Kami, tô abrindo o Mestre Kami, aí eu entendi que era o Manel. Não sei se você lembra de mim, eu sou o Sushi Man, Manuel, lá do Zozô. Ele
ficou meio assim, tá, eu lembro. Então, queria convidar o senhor para você conhecer aqui, eu agora abri o meu restaurante, estou aqui agora. Ele estava na esquina e voltou lá conhecer. Tá bom, mas só que eu não como comida japonesa. Eu falei, mas agora você me deixou sem entender nada. Como é que você não come? Você ia pedir lá, pedir o salmão rico. Era para minha filha, tudo era para minha filha. Mas depois só vem aqui, então vai comer pelo menos um yakisoba, parte quente, outras coisas. Ele tá bom. Aí foi que ele namorava a Marielle nesse tempo, né? Aí foi quando ele veio e trouxe a Marielle e levou ela comia. Ele pediu a parte quente, levou a filha dele, né? Aí foi. Depois ele se apaixonou, passou a provar justamente a parte do levemente grelhado, né? A comida japonesa hoje é a que eu mais gosto, por causa do Manel. A dificuldade nos deixou muito mais forte. Quando você começa a analisar de onde você veio e aonde você está, você começa a observar, gente, o quanto lutamos para estar aqui, para conquistar isso. O quanto foi grande a nossa luta. E em todos os desafios que tivemos, a gente nunca se abalou. Tem uma coisa que eu sempre falo com o Manuel. A gente tem que ser a ponto de um equilíbrio, porque quando eu estou com o alto astral baixo, você tem que estar aqui. Quando você está, eu tenho que estar aqui. A gente nunca pode estar sozinha assim, porque senão não flui. É um equilíbrio que a gente tem ciência de que tem que ter. Sou apaixonado assim, apaixonado, que eu digo, admirador da paixão que o Manuel tem pelo que ele faz, sabe? Sempre acompanhei a cozinha deles, assim, entrei na cozinha e vi o Manuel, a própria Vanessa falando, porque o Manuel às vezes vai lá em Niterói para ver o peixe. Ele que vai lá, chega lá de manhã cedinho para ver que peixe que tá vindo, qual que ele quer. Aí já vi o Manuel limpando o atum gigante, grande, assim. É muito legal, assim, é muito... dá prazer de se envolver. O Gabriel conheceu o Manuel primeiramente, na madrugada da Lapa. Eu tava vindo aqui pra Lapa, na época o Mestre Kami ficava ali na Lavradio, na rua da Lavradio. E aí eu vim pra Lapa pra encontrar um grupo de amigos, depois de encontro de final de ano não, era em julho, era mais ou menos junho e julho. Eu tava saindo de um trabalho, cheguei, já era tipo meia-noite, 1h, bem tarde, morrendo de fome, tipo, não sei se eu tava ensaiando, eu tava fazendo alguma coisa assim na época, saí desesperado, falei, vou sentar na Lapa com um grupo de amigos, que já deve estar todo mundo bêbado, então eu sento lá e peço uma comida. Cheguei tarde, já estavam meio assim, todo mundo já bebendo muito, ninguém queria muito comer, não sei o quê. Aí eu falei, 1h, será que o que eu faço, né? Aí pedi o cardápio, eu olhei, falei, não queria comer nada dessas coisas, fritura. Eu falei, meu Deus, queria um japonês, 1h da noite, 1h, será que eu vou conseguir um japonês? Uma noite dessas aí, a Gabriel passando pela Lapa, aí viu o restaurante, entrou e ficou curioso. Aí pediu um prato que, assim, que falasse que seria fácil comer, né, pra testar, né? E quando provou, já foi logo, que isso, que sabor é esse, né? Aí eu aproveitei, coloquei mais uma cortesia, colocava uma, colocava outra. Ele, poxa, então eu não vou gastar não. Falei, calma, depois você volta e vem gastar, né? Primeiro você conhece. Aí eu olhei e falei, que isso? Aí ele falou, não, pra você degustar, pra você ir degustando umas iguarias que eu faço aqui. E era tipo um salmão ao molho ponzo, uma coisa assim, essas coisinhas que ele faz, né? Aí eu falei, tá bom, degustei e comi. Aí falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Falei, Manuel, por favor, de onde você tirou isso? Aí ele falou, umas coisas que eu tô criando. Falei, tá bom, delícia. Daqui a pouco eu terminei de comer, coloquei assim em cima da mesinha, ele já me deu outro pratinho. Aí eu olhei e falei, Manuel, isso aqui é o que agora? Eu pedi foi um temaki. Aí ele falou, não, eu tô fazendo seu temaki. E ele fazendo mesmo, ele ali fazendo alguma coisa. Ele falou, isso aí, prova isso aí agora, é um suzukuri, aí os nomes que tem, né? O suzukuri de peixe branco, com não sei o que. Eu falei, tá bom. Aí provei e falei, meu Deus do céu, que trem bom, o que eu faço? Aí fui me deliciando. E ele não parou de colocar uns pratinhos com uns trem para eu experimentar. E eu fui ficando apaixonado e falando, Manuel, peraí, eu vim te pedir, são 3h. Eu vim te pedir fiquei surpreso de que esse lugar estava aberto 1h da noite. Eu vim pedir um temaki.
eu não tenho, assim, eu vim com 20 reais no bolso, sei lá, 10 reais no bolso. Aí ele falou, não, eu tô te cativando, eu quero que você volte. Aí eu falei, não, aí eu pensei, eu sou taurino, a pessoa me fisga pelo estômago, né? Aí eu falei, nossa senhora, eu vou voltar. Eu falei, Manuel, peraí, eu vou voltar aqui, você não tá entendendo. Eu vou voltar aqui e vou fazer um estrago aqui, porque eu vou trazer o Rio de Janeiro, quem eu conhecer, para vir aqui. Aí, acabei que eu comi a degustação inteira que ele fez para mim, não comi o temaki, porque chegou uma hora ele não tinha feito temaki ainda, e ele falou, você ainda vai querer o temaki? Eu falei, óbvio que não. Gabriel começou a frequentar o restaurante quando eu o conheci, a gente começou a papear e desde então a gente ficou super amigos. Muita cumplicidade, muito carinho, muito respeito. E ele é aquele assim, muito alegre, ele é muito alto astral, não tem tempo ruim pra ele. Aí eu vim, minha mãe e meu pai fez curso de Sushi Man, lá em Brasília, então ele conhece um pouco. Aí trouxe meu pai para conhecer o Manuel, e eu, na época, inclusive eu chamava ele de Sandrino, porque ele se apresentou para mim como Sandrino. Aí trouxe meu pai, apresentei eles, minha mãe, aí na época família, aí comemorei aniversário, alguns aniversários. A gente sofreu um incêndio em 2020, e a gente já estava sofrendo da pandemia, porque a primeira baque veio a crise, a gente no vermelho, tudo desandado. A gente viajou para o Ceará para tentar ficar lá, não deu certo. Depois da crise veio a separação da sociedade em 2019. Em 2020, sofremos o incêndio, foi em 2020, dia 28 de janeiro de 2020, sofremos um incêndio. Quando foi, a gente ficou 3 meses trabalhando sem telhado praticamente, com guarda-chuva, o delivery. Veio a pandemia, veio tudo junto. Janeiro, incêndio, março, a pandemia. Depois, foi um caos. Quando a gente viu o incêndio, o chão se abriu. O incêndio foi, caramba, parecia que não tinha chão para pisar. Eu falei, pronto, vai acabar tudo. E agora? O meu pão de cada dia dos meus filhos. Eu estava grávida da minha filha caçula, sentei de frente ao vizinho e vi o fogo pegar e fiquei em choque. Aí caiu um temporal mesmo, nesse dia, ele botou assim para lavar, né? O Manuel foi mais forte do que eu nesse dia, ele falou assim, vamos embora fazer o mutirão, vamos limpar tudo e à noite a gente vai abrir para atender o nosso delivery. Tudo desmoronou, né? Mas sempre aquela fé que eu tenho, eu carrego aqui dentro, né? Que eu sou católico, tenho uma fé imensa, acredito em Deus. A gente pensa mil uma coisa, né? Até desistir, mas que meu propósito não é esse, nunca foi, né? Nem o da Vanessa também. Aí começamos a fazer, Vanessa, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar, né? Vamos trabalhar. Aí começamos praticamente do zero, né? Todo mundo se uniu, nossos colaboradores todos de manhã estavam, todos deram as mãos, limpamos tudo e à noite a gente estava funcionando o delivery. Não dá para você ficar parado pensando no problema, você tem que buscar a solução. Esse é o diferencial para o nosso sucesso e o nosso renascimento. A força de vontade e a força de todo mundo não querer perder o seu trabalho, todo mundo se uniu e conseguimos se reerguer. Aí estava procurando um lugar até para fazer a reforma, né? Aí achamos ali na Gomes Freire, um presente de Deus, né? Um restaurante pronto já, assim, próximo também do outro estabelecimento, onde pegou fogo. Os clientes não vai sentir aquela diferença, mas é próximo, né? Mas, assim, eu considero um presente de Deus, porque já montado, se você igual você mudar de casa, né? Pega o fogão, a geladeira e vai só ele mesmo para te segurar, para te dar forças, né? Te dar muita força, porque minha mãe faleceu, fiquei muito
frágil, muito... Então aconteceu muitas coisas comigo também, não só o incêndio, mas outras coisas também que abalou muito, que eu pensei que eu não iria conseguir. Veio a pandemia, todo mundo foi... Eu tenho no grupo do Polo, o Polo tem quase 100 empresários. Quando veio a pandemia, muitos fecharam, muitos amigos meus fecharam. Muitos vieram buscar conhecimento comigo, porque eu já tinha um delivery forte. Eu comecei a trabalhar o delivery em 2010, porque a pandemia, quando veio, todo mundo ficou com medo, achando que todo mundo ia fechar. Imagina, eu fiquei no desespero, como é que eu vou fechar tendo 4 crianças para sustentar? Hoje, para eu estar falando aqui, eu acho que se a minha fé não movesse montanha, eu acho que propriamente eu já teria ido embora. É porque quando você constrói uma coisa, né, e você vê as coisas só de mal a pior, você acaba, né? Mas assim, quando você conversa com Deus e você pergunta para Ele, que você tem direito de perguntar, Deus vai te dar a resposta, né? Então eu trabalhei iFood, delivery já, Glovo, todo mundo que me procurava para fazer delivery com o aplicativo eu fazia, porque eu sabia que tinha que pegar um mercado diferenciado, era o que agregava valor à venda, não queria só pensar na questão de mesa, e deu certo, porque eu nunca iria imaginar que ia acontecer uma pandemia. E em cima desse período de 2010 até 2020, quando veio a pandemia, eu já estava totalmente amadurecida. Logística, cliente, qualidade, assim, foi... E isso eu fui adquirindo com o tempo. Então, assim, teve período que meus sócios falaram: ah, mas isso aí vai gastar com comissão. Ah, mas a gente tem que pensar no montante. Quando veio a pandemia, a gente dobrou de faturamento. A gente renasceu das cinzas. A gente foi no fundo. E de lá a gente pegou assim a última esperança e estamos voando. A pessoa não consegue nada com facilidade, né? Tem que subir um degrau a cada dia. E através das dificuldades, quando a pessoa acredita, consegue vencer. E hoje, assim, eu vejo o sucesso dela de ter chegado até aqui, com esse tempo todo que a gente teve de pandemia, crise no comércio, ela ter conseguido sobreviver com o comércio dela, com tanta luta, assim, é muito gratificante. Ele é um ser humano profissional sem igual. Eu não conheci ninguém que tem o carinho e o cuidado que tem com o peixe. Ele é como se o peixe fosse o bebê dele. Ele trata o peixe como se fosse um bebê mesmo. Ele tem um amor muito grande em preparar, porque daquele peixe ele faz com todo carinho, cuida de todo aproveitamento, descarta o que não é necessário, ele faz todo o armazenamento. Então, assim, ele é apaixonado pelo que faz. O Manuel é um profissional sem igual. Eu sou fã dele. Eu faço questão. Ela briga por, você tem que treinar outra pessoa para botar no peixe. Não tem como. Primeiro a provar sou eu. Provo salmão, atum, peixe branco, sem show e sem nada. É o que eu falo. Hoje você chama um sushi man, ele tá ali o peixe na vitrine, ele vai chegar e vai cortar e vai fazer o sushi, né? Entendeu? E a preparação, né? Exemplar, o antes daquilo dali, né? É o que eu falo sempre. Então, quando eu treino um ajudante, eu treino ele para ser um sushi man, um profissional de verdade, ele vai saber, ó. Eu sei fazer sushi, chefe, sim, mas você sabe limpar o peixe? Não. Aí tem essa vitrine cheinha, acaba o peixe. Tá cheio de salmão ali inteiro, e aí? Vai fechar o restaurante porque você não sabe limpar peixe? Eu tenho um amigo que já tem um próprio negócio também, que é bem bacana, né? É o Cristiano, ele aprendeu bem mesmo, sabe? Também treinei ele
como quem treina um filho, né? Cara, falar do Manuel para mim que fui um aluno dele, meu primeiro professor, só tenho coisas boas para falar e agradecer também, né? É o melhor sushi man que eu conheço, referência top da minha vida. É um cara que tem admiração, a credibilidade dele comigo é muito, muito forte. A gente trabalhava junto por meados de 2006, 2007, quando eu segui por outros caminhos, ele continuou na batalha dele e conseguiu o sonho dele de abrir a primeira casa que ele tá no centro. E ele é maestro, né, cara? Ele é líder, ele é professor. Ele não, além de ser o profissional que ele é um professor. A grande vantagem, se dizer, ele só conseguiu chegar onde chegou, eu acredito, por ele ser do jeito que é, de pegar a pessoa que não sabe de nada, ensina e batalha, pega no pé. É um paizão dentro do restaurante. Ele é forte. Desejo sucesso, muito sucesso. Desejo que o restaurante tenha sempre essa qualidade que vocês entregaram desde o primeiro dia até hoje. Desejo que todas e todos os clientes que frequentem o restaurante saibam e reconheçam a entrega, essa delicadeza que a culinária japonesa traz, mas também tem um toque de dedicação, de carinho de todos os funcionários que lá estão com a Vanessa. Como foi que surgiu o porquê do nome Mestre Kami? Porque a gente é apaixonado pelo desenho Dragon Ball, a gente assistia muito Dragon Ball Z e eu falei com o Manuel, Sandro, se a gente fosse colocar um restaurante, qual o nome seria? Aí ele me respondeu, Mestre Kami. Aí eu comecei a rir, mas pô, Mestre Kami? Por que Mestre Kami? Aí eu disse, isso é nome de restaurante? Aí ficava vendo o Dragon Ball, né? Aí tinha o Mestre Kami, que era um mestre que ele gostava de ensinar. Ele tinha um súdito que era o Goku, né? E o Mestre Kami também, meio safadinho e tal. Aí, rapaz, esse velhinho aí tem alguma coisa a ver comigo. Eu já tinha treinado vários ajudantes, né? Já tudo, aí eu falei, mas por que de Mestre Kami? Porque eu me identifico com o personagem. O personagem Mestre Kami ensina a arte marcial e eu ensino a arte da cozinha oriental. Surgiu essa parte. Aí eu sempre conversava com esse meu compadre, o Cristiano, né? Aí ele, já pensou, meu pai, um dia já pensou em montar teu restaurante? Eu falei, não, cara, acho que não rola não. Aí ele, pô, mas já pensou se for coloca o nome Mestre Kami? Falei, tá aí, pronto. Se um dia eu coloco o nome Mestre Kami. Aí porque já tinha, né, que a gente ficava, num dia viu o desenho à noite, durante o dia ficava conversando sobre Aí, de tanto eu falar, eles passavam a ver em casa também, aí a gente ficava falando do episódio, né? E assim nasceu o nome Mestre Kami. Agora, a logo, eu estava pesquisei na internet alguns modelos de logo e eu já imaginava uma cor branca com vermelha. E também pensei no preto. Aí eu fiquei imaginando como faria. Eu fui pro PowerPoint, fiz a bolinha, fiz a outra bolinha e botei o nome Mestre Kami assim, aí não ficou legal. Aí eu pensei no palitinho, mas também não sabia colocar palitinho. E aí eu peguei e pedi pro meu amigo design, que não era nosso amigo, que virou nosso amigo, para encaixar o nome Mestre Kami no redondo. Aí ele mudou a fonte Mestre Kami, encaixou e ficou muito bonita a nossa logo. Somos apaixonados pela logo Mestre Kami. O símbolo Mestre Kami é diferente do nome Mestre Kami. O símbolo que tem dentro dessa logo significa Deus. E o nome Mestre Kami significa tartaruga. Gente, ou é o inverso. Porque ia ser Mestre Kami com E e colocaram Mestre Kami com I. É isso. Mestre Kami com I significa Deus. E o símbolo de dentro da logo é tartaruga, devagar e sempre. Nunca desista do seu sonho. Hoje eu estou realizando um deles. Quando aconteceu de ter um restaurante,
Eu agarrei com unhas e dentes essa oportunidade, fiz valer a pena. Em nenhum momento eu entristeci por nada, pelo contrário, tudo que foi negativo eu transformei em combustível para que eu mostrasse para mim mesma o quanto é a minha capacidade, o quanto grande somos juntos e unidos e o quanto vamos chegar e ainda vamos chegar, ainda vamos conquistar.